Muito bem, de volta com o nosso podcast Eleições 2024, os caminhos da política, no consórcio de mídias Portal Meon e T7 News. Comigo mais uma vez, Marcos Limão, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Reinaldo? Uma grande alegria e mais uma vez trazendo informação, entrevistas exclusivas para contribuir para o debate aí das eleições de 2024. O tempo vai passando, você sabe que o tempo passa muito rápido, as eleições estão chegando e por isso estamos convidando pré-candidatos a prefeito a participarem aqui do nosso podcast. E hoje nós estamos com o pré-candidato a prefeito da cidade de Jacareí, pelo PT, ex-prefeito, né? Foi prefeito por 2 mandatos, está aqui comigo e com o Marcos Limão, Hamilton Mota. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao podcast. Um grande abraço para você. Vamos conversar sobre Jacareí. Eu que agradeço o convite ao Marcos, a você, Reinaldo, participar aqui, acho que pela primeira vez, né? Do Neon aqui, Meon, né? Do Meon, os caminhos da política, né? Que é o que a gente gosta de fazer e vamos aí encarar essa missão agora em 2024. Caminhos da política e o Hamilton tem mais um caminho agora, né? Sim. Como pré-candidato a prefeito na cidade. E o Hamilton, ex-prefeito de Jacareí. Jacareí é uma cidade diferente de todo o Vale, por ter tido governos do PT durante 16 anos seguidos. Foram 4 mandatos. 4 mandatos, é um marco no Vale do Paraíba. Né? E agora, qual a razão, Hamilton, para estar querendo retornar aí a sua pré-candidatura? Primeiro assim, a gente tem uma história na cidade, né? E tem um carinho enorme para aquela cidade, que é sempre ver a cidade se evoluindo, se desenvolvendo, e a gente vê que Jacareí tem um potencial enorme. Acho que a gente traz também uma experiência, né, de ter passado pela prefeitura durante 8 anos como secretário de diversas pastas, junto com o ex-prefeito Marco Aurélio, e a população ter me dado a oportunidade de governar a cidade, dando uma sequência ao trabalho do Marco Aurélio, por mais 2 mandatos como prefeito. Né? Então eu acho que primeiro traz essa experiência e essa vontade muito grande, né, de fazer a cidade se desenvolver. E Jacareí hoje enfrenta enormes desafios, né? Acho que e é para isso que a gente está juntando aí a nossa experiência também com um programa de governo que estamos elaborando, sobretudo ouvindo a população. Tenho andado muito, andei em 2023 praticamente em todas as regiões da cidade, dezenas de bairros. Essa semana mesmo, quarta-feira, estava no bairro do Jardim do Vale, para que a gente possa apresentar um programa que resgate um pouco a esperança do povo de Jacareí, porque eu acho que existe um certo cansaço, uma certa tristeza da população ao ver que nós vínhamos num ritmo de desenvolvimento da cidade até o ano de 2016. A população democraticamente, né, escolheu um outro grupo para administrar a cidade, e aí de lá para cá a gente viu que nesses últimos 8 anos Jacareí perdeu uma série de oportunidades e podia estar num patamar hoje muito melhor do que está. E é por isso que me motiva a voltar a disputar as eleições e, se Deus quiser, o meu nome passar aí pelas convenções partidárias no mês de julho, a gente disputar a eleição em Jacareí. Hamilton, 2016, fim do seu governo, vocês deliberaram por ser um candidato do PSD para defender a continuidade de sua gestão, em razão de um tsunami reputacional que havia naquele momento em relação ao Partido dos Trabalhadores, que teve início lá em 2005, mensalão, e praticamente durou 10 anos. Né? Um noticiário muito negativo e muito frequente. Né? Hoje você sente que está um pouco diferente isso? Como é que se avalia hoje a situação do Partido dos Trabalhadores? Por exemplo, São José dos Campos, a gente percebe que o partido, as pessoas que compõem o partido estão um pouco envelhecidas, falta um pouco de juventude. Como que está a situação em Jacareí? A população de Jacareí, ela é mais receptiva? Olha, bom, primeiro, a gente sempre tem um carinho enorme pela população, primeiro que a gente é muito próximo das pessoas lá, né? Tanto o Marco Aurélio como na minha gestão, a gente sempre fez uma prefeitura muito de portas abertas, conversando com todos os segmentos da cidade, todos os setores da cidade, respeitando os posicionamentos mais ideológicos de cada grupo, porque a nossa intenção ali sempre foi cuidar da cidade como um todo, buscar o desenvolvimento da cidade e cuidar muito das pessoas, sobretudo aquelas que mais precisam. Então eu acho que a população, ela ao longo desse período de convivência conosco, sabe separar muito bem as coisas, não é? Então nós nunca tivemos esse problema. Acredito até que mesmo nas eleições de 2016, apesar de toda essa carga negativa que você falou, as nossas administrações continuaram sendo bem avaliadas pela população. Ou seja, a população
ela sabe separar o joio do trigo, ela tem a sua opinião muito bem elaborada, muito bem formada. Então, estou fazendo essa distinção para dizer assim, eu creio que a população com um certo tempo, ela também fala assim, não, eu vou experimentar um outro projeto político, né? Mesmo você tendo uma boa avaliação ali, e nós, graças a Deus, terminamos com uma entrega muito positiva, um saldo muito positivo para a cidade, isso você pode aqui me perguntar a área que você quiser, se a minha memória ajudar, eu vou te dizer exatamente as condições que a gente entregou à cidade, muito melhor do que quando nós iniciamos a administração em Jacareí com o Marco Aurélio em 2001. Então eu acho que a população sabe separar, mas é do jogo democrático. Ela fez uma opção por um outro grupo, conviveu com este outro grupo durante 8 anos e agora nós vamos fazer de novo uma disputa de projetos. Quer dizer, a população é soberana. Ela vai dizer o seguinte, olha, esse projeto que está aí está muito bom, deve continuar ou não? Sentimos saudades da forma, do jeito e do ritmo que vinha na administração do Hamilton. Então eu acho que vai ser esse o jogo. Eu acho que o ambiente está muito mais favorável no sentido de dialogar com as pessoas estão muito preocupadas com o seu dia a dia, com as suas condições pessoais, as condições que a cidade oferece. Então, eu acho que se a gente conseguir transformar essa eleição num diálogo sobre os principais problemas do dia a dia da cidade, eu acho que a gente vai fazer uma bela campanha. Hamilton, em relação ao governo federal, a gente vê essa polarização, né? PT, PL, principalmente. E isso traz para a eleição municipal ou não? Isso é importante trazer ou você acha que é melhor separar, não mistura, porque tem candidato que quer tirar foto com alguém, né? Tem um padrinho. Como é que você lida com essa situação, já que o teu partido é um desses protagonistas? E vou até engatar outra pergunta. Como romper essa bolha de ódio que foi criada no Brasil? Porque nesse ambiente extremamente polarizado, por vezes a racionalidade vai lá para baixo. E como convencer de maneira racional que o projeto antigo é melhor e suplanta o atual? Muito boa pergunta, né? Muito boa, muito excelente pergunta. Eu não quero ter a pretensão de achar que eu tenho a menor condição de furar a bolha de ninguém. Eu acho que as pessoas, com o tempo e a história, vai reposicionando as pessoas, né? Eu acho que essa polarização ela é muito colocada no dia a dia das pessoas, e isso acho que não ajuda o debate político, o debate democrático. O debate democrático ele pressupõe algumas regras de convivência. Entre elas, a gente conviver com o diferente, respeitar as opiniões diferentes. E quando as pessoas entram na política e transformam aquilo num ringue, ou seja, se você não pensa igual a mim, então você é meu inimigo, e o inimigo no conceito da guerra ele deve ser eliminado. Na política, as pessoas não devem ser tratadas como inimigas, mas como adversários. Então eu posso não concordar com você, você pode me convencer, eu mudo de ideia, faço. E caso não aconteça, você continue com as suas posições e eu com as minhas, a gente caminha junto. Eu acho que Jacareí, eu devo ter a alegria de receber voto de pessoas de todas as matizes políticas e ideológicas, porque eu creio que as pessoas, na sua maturidade, Marcos, vão dizer o seguinte, olha, eu quero ver qual o melhor para Jacareí, qual o melhor projeto, quem tem mais experiência, quem já comprovou que sabe fazer. Então ela vai separar um pouco dessas paixões e eu acho que isso, aos poucos, vai se resumindo, a cada dia que passa, num grupo menor, seja numa ponta, seja noutra ponta. Eu acho que a gente vai, aos poucos, encontrar esse caminho do meio, porque eu acho que a grande nobreza da política é a capacidade de conviver com a diversidade. Não é? Esse ambiente de ringue, de briga permanente, do outro como inimigo, não faz parte da minha trajetória e eu não vou entrar nesse jogo, porque eu acho que isso inclusive, desrespeitar o eleitor. Né? O eleitor não quer uma campanha movida pelo ódio. O eleitor, a eleitora, ele quer saber o seguinte, qual o prefeito que tem condições de resolver o problema da saúde, que hoje está lá uma fila enorme de pessoas para ser atendido por causa da dengue, 18 óbitos na região, em Jacareí, 18 óbitos. Né? A cidade com um problema enorme de manutenção, nós já estamos quase no meio do mês de abril, 14 mil crianças, metade da nossa população escolar não recebeu uniforme. Então veja,
Não é possível, né? 8 anos de administração, coisas do dia a dia não são resolvidas. E eu acho que a população quer esse debate. O debate de quem vai conseguir enfrentar e resolver os problemas da cidade. É isso que eu estou ouvindo em todos os cantos da cidade, viu? E estou muito alegre com a minha campanha. Jacareí é a terceira maior cidade, né, em população da nossa região. 240 mil quase. Quer dizer, uma cidade de médio porte, podemos dizer assim, né? E, Hamilton, qual é uma marca, se alguém chegar para você e falar, Hamilton, o que de bom você fez na prefeitura e que você, de repente, quer trazer de volta ou dar uma continuidade? O que seria? Ô, Reinaldo, uma coisa que a gente aprendeu muito, que é assim, quando você pergunta para o prefeito, qual que é a sua marca? Não é a marca que o prefeito tem. A marca é algo que a população coloca no prefeito, né? Ou seja, o que marcou aquela cidade com a passagem daquele prefeito. Então eu diria para você que não é a marca do Hamilton. A marca da nossa administração e que a população lembra como pontos mais importantes, eu destacaria alguns, assim, né? Acho que na área da educação, nós inovamos, foi acho que uma das primeiras cidades do Vale a trazer a questão do uniforme escolar para as crianças. Isso tem um aspecto social enorme, um ambiente de mais igualdade na escola, um ambiente também de mais economia no bolso das famílias e tal. A questão dos educamais, as grandes escolas para ficar aberta à comunidade nos finais de semana, para ficar aberto no contraturno das crianças, a construção do teatro. Então, eu acho que neste pacote de educação, a gente tem uma boa lembrança da cidade. A outra boa lembrança, acho que foi o desenvolvimento econômico. A gente inovou, tentando expandir a malha viária da cidade, fazendo lá um espaço de desenvolvimento do lado oposto da Dutra. Jacareí está muito concentrada de um lado da Dutra, né? Ela tem o Pagador Andrade do outro lado, que é um bairro pequeno, e o distrito do Meia Lua, que é o maior bairro da cidade. Mas 90%, 95% da cidade está concentrada de um lado só da Dutra, no sentido São Paulo-Rio, do lado direito da Dutra, né? E a gente, então, vamos expandir a cidade. Então, a gente trouxe condomínios industriais, fomos buscar investimento na China. Então, a gente criou um ambiente de geração de empregos muito melhor, atração de novos investimentos, não só industriais, porque aí você tem uma cadeia de atração de investimentos, né? Então, veio o Instituto Técnico Federal, veio os grandes centros de loja de redes que nós não tínhamos, né? Tudo muito focado em São José dos Campos, né? Que é a maior cidade aqui da nossa região. Eu acho que um segundo ambiente foi a questão do desenvolvimento econômico. E um terceiro, para não passar de 3 aqui, eu acho que é a questão do saneamento básico, né? Eu acho que nós fomos ali um dos pioneiros também a colocar Jacareí entre aí as cidades top 10 aí, do país na questão do tratamento do esgoto doméstico, né? Nós tivemos uma linha de crescimento exponencial do tratamento de esgoto. O Marco Aurélio assume com 2% de tratamento de esgoto doméstico, entrega para mim com quase 20%, e eu entrego para o atual prefeito com 73%. Né? Quer dizer, isso também é qualidade de vida, é cuidar do Rio Paraíba do Sul, é trazer investimentos, porque hoje a questão ambiental pesa muito na hora da decisão de uma empresa, sobretudo uma empresa multinacional, investir. Ela vai olhar como que essa cidade está ranqueada, tanto do ponto de vista econômico, social, educacional e ambiental. Então, acho que nós fizemos uma lição de casa. Eu acho que eu trago um pouco essas boas lembranças, que é o que eu ouço quando as pessoas comentam comigo. A gente colocar um carimbo da gente não é bom, né? É bom quando as pessoas colocam o carimbo. Olha, eu lembro de você. Uns falam que é por causa do uniforme, outros falam que é por causa do Educar Mais, outros falam que é por causa do emprego. Então, a gente tem aí uma alegria enorme. Sem dúvida, o SAI ele presta um serviço de enorme excelência no município e referência na região, né? Olha, o SAI é uma autarquia municipal, presta um bom serviço para a cidade, mas como eu gosto de dizer sempre, a gente sempre está devendo um pouco para a população. Como eu passei pela prefeitura, eu não vou ser ingênuo aqui de, mesmo tecendo uma crítica à atual gestão, dizer o seguinte, olha, com a gente era tudo 100% e tal. Não, o poder público, ele tem muitas vezes uma limitação. O SAI, ele presta um bom serviço para a cidade, mas ele precisa sempre de ter novos investimentos. Porque é um serviço que é 24 horas por dia. Ninguém marca a hora para ter um vazamento de água na rua. Ninguém marca a hora para ter um vazamento de uma rede de esgoto. Então, essa questão da manutenção do dia a dia, de vazamento de água, de rede de esgoto,
é muito forte. Do ponto de vista da entrega da água tratada na casa de cada pessoa, no tratamento do esgoto, no tratamento da água do Rio Paraíba, isso, o SAI é de excelência, né? A gente entrega água potável para toda a população, né? Hoje trata aí o esgoto doméstico. Então, no macro, o SAI presta um bom serviço. O que pega, às vezes, para a gente ali é o dia a dia, né? Eu percebo isso, às vezes uma dificuldade de manutenção, abre um buraco aqui para fazer um conserto ali no centro da cidade e demora para vir fazer a manutenção, de tampar o buraco, devolver a via funcionando. Então, eu sinto que tem essa reclamação, Marcos. E para isso você precisa investir. E falar em saneamento é falar de saúde, sobretudo. Uhum. E nós temos hoje uma questão, um nó em Jacareí, relacionado à Santa Casa. Uhum. Né? O prefeito publicou dia 5 de abril o decreto, né, desfazendo a intervenção e, ao mesmo tempo, enviou um projeto de lei à Câmara querendo negociar a dívida que existe para poder passar redondo para a Irmandade. Né? Você poderia contextualizar rapidamente como é que está a situação hoje da saúde e especificamente da Santa Casa, considerando que Jacareí não dispõe de pronto-socorro e de hospital e essas duas unidades hospitalares fundamentais de uma cidade estão dentro da Santa Casa? Olha, eu vou falar para você que esse é o assunto que mais me preocupa nesse ano de 2024. Por quê? A cidade de Jacareí tem a Santa Casa como o seu hospital municipal. Né? O pronto-socorro que hoje funciona no município funciona nas dependências da nossa Santa Casa. Então, eu acredito que está muito estranho o prefeito tomar essas iniciativas no último ano do seu governo, né? Uma coisa meio que toque de caixa, tanto que existe aí uma lacuna, um limbo jurídico entre o prefeito acabar com o decreto que mantinha a intervenção da Santa Casa, devolvendo a Santa Casa para a Irmandade e, ao mesmo tempo, ter um projeto que ainda não foi aprovado, que está relacionado diretamente com a questão das dívidas e do repasse que a Prefeitura tem que fazer para a Santa Casa, no momento há menos de 6 meses da eleição. E eu costumo dizer o seguinte, a intervenção da Santa Casa, feita em 2005 pelo ex-prefeito Marco Aurélio, não foi um desejo assim, eu acordei, não, eu vou fazer uma intervenção no hospital. Não, a gente sabe que é uma decisão muito difícil, porque quem que quer pegar um hospital para cuidar? Se o hospital estiver funcionando bem, nossa, que ótimo. Nós só fizemos isso por uma necessidade legal, porque como a Santa Casa não dispunha das suas certidões por conta de dívidas trabalhistas, houve uma necessidade legal de fazer uma intervenção, porque era a única forma, Marcos, da Prefeitura poder repassar recursos para a Santa Casa. E a Santa Casa não sobrevive um dia se não tiver os recursos da Prefeitura. Olha, com o passar do tempo, inclusive na minha gestão, nós conseguimos, inclusive, renegociar as dívidas da Santa Casa, conseguir todas as certidões. E aí você me pergunta, então por que vocês não devolveram a Santa Casa, se vocês também tinham essa condição? Por quê? Porque nós não encontramos segurança de que as pessoas que compunham a Irmandade naquele momento conseguiam ter tempo, disponibilidade, condições e competências suficientes para tocar um hospital daquele tamanho, a gente devolvendo e de novo voltando ao modelo anterior de fazer o repasse e comprar serviço. Então não era nada contra a Irmandade, nada contra a Santa Casa. Era uma insegurança de devolver o hospital e de novo, depois de 2, 3 meses, a situação está crítica novamente na cidade. Enquanto isso, qual que era o nosso projeto? A gente conversava muito com a Santa Casa. Olha, está tudo em dia e nós vamos iniciar um processo de buscar recursos para construir um hospital municipal para Jacareí. A gente vai construir um hospital, vai construir um pronto-socorro próprio e aí sim a gente devolve a Santa Casa para vocês num outro modelo de gestão. Ou seja, vocês não vão ficar com o gargalo da cidade. Vocês vão ser um hospital de cirurgias, de maternidade, algumas especialidades. Né? Lá tem muita competência em cirurgias traumáticas, né? de acidentes. Né? Você escolhe 1, 2 especialidades, faz um hospital de referência, que inclusive atenderia não só Jacareí, mas toda a nossa região. Você muda o perfil de funcionamento do hospital, porque agora a cidade dispõe de um hospital próprio. Esse era o projeto de longo prazo. Agora, devolver a Santa Casa, sem ter um outro hospital,
só para voltar ao modelo anterior, para dizer que a intervenção não é uma coisa boa. Não, a intervenção não é um desejo, mas se ela funciona bem, o resultado acontece. Como eles mesmos, ao fazerem a apresentação dos resultados da Santa Casa na Câmara Municipal, Marcos, apresentaram lá uma série de melhorias que foram feitas na Santa Casa ao longo do tempo. É verdade que eles escondem um pouco, porque parece que tudo que tem na Santa Casa aconteceu só com eles, né? Esquecem que nós, desde que assumimos a gestão da Santa Casa em 2005, não paramos um ano de fazer investimento da Santa Casa. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Eu acho que é temerário e acho que é muito perigoso para a cidade e me estranha ser a toque de caixa. Você acredita que essa iniciativa do prefeito, nesse momento, há 6 meses da eleição, seria eventualmente tirar o ônus político de um mau serviço na saúde pública? Primeira pergunta. Segunda, como que ficam os repasses agora da prefeitura para a Irmandade, já que agora é a Irmandade que toca, sendo que o projeto de lei não foi aprovado na Câmara Municipal? Terceiro, o prefeito se enfiou numa armadilha? Eu acho que ele está numa sinuca de bico, que é assim que a gente diz no interior, ele está numa sinuca de bico. Eu não acho que... Eu não consigo entender, eu não sei te dizer, né, eu não estou lá, as reais motivações do prefeito. O que eu digo que é uma sinuca de bico, eu não tenho dúvida. A outra coisa é que o problema da saúde na cidade, hoje ele não está focado na Santa Casa. Hoje, inclusive, nós não vemos falar tanto da Santa Casa de Jacareí. O que nós estamos com problema na saúde de Jacareí é o conjunto da obra. É o prefeito não dar condições de melhorar atendimento de programa Saúde da Família, programa Mais Médicos, não ampliar o horário de atendimento. Ele prometeu 4 pronto-atendimentos na campanha eleitoral. Ele não entregou nenhuma. O pronto-atendimento do Dr. Telmo, que nós fizemos e entregamos a chave para ele, hoje as pessoas estão ficando lá 8, 10, 12 horas, ficando 2, 3 dias lá, como se fosse um pronto-socorro, e aquilo é um pronto atendimento. Então ele não está dando conta, do básico, porque ele não investiu em prevenção, não ampliou rede básica, e por isso a saúde hoje é o principal problema da cidade. Outra questão que está na cidade é a questão da entrega de medicamentos. Em cada lugar que eu vou, Marcos, Reinaldo, estou usando o exemplo dessa quarta-feira que eu fui no Jardim do Vale, mas todas as outras reuniões que eu participei na cidade, o problema da falta de remédios. Tirou a distribuição dos remédios, daqueles mais simples àqueles que são continuados. Na sua gestão, como é que você fazia A isso? gente tinha um almoxarifado central que a gente controlava, e isso você traz uma economia muito grande. A gente calculou isso à época na ordem de 30%. Por quê? Porque você faz uma distribuição perfeita da quantidade do remédio que a pessoa precisa. Então, muitas vezes, o médico receita lá 8 comprimidos para você, 10 comprimidos, e a caixa do remédio vem 2 cartelas com 20. Você leva aquilo para casa, terminou, joga metade fora. Quando você tem um almoxarifado central que controla através da receita do doutor lá, do médico, você entrega exatamente o que o paciente precisa. Você economiza para o poder público. Então, você tem que ter uma gestão na distribuição, porque você traz economia e você faz com que o remédio não falte e chegue para as pessoas. Hoje não. Hoje manda as pessoas ir atrás da farmácia popular. Não está funcionando. Não está funcionando. Isso aí nós vamos ter que encarar logo de cara. Só mais uma pergunta para encerrar o assunto Santa Casa. Né? Você disse antes da entrevista começar que você não tiraria a intervenção como o prefeito Isaías fez, né, esse mês. E futuramente, você sendo candidato, caso seja eleito, você retorna com a intervenção? Não. O que eu vou fazer primeiro é saber que situação estará a Santa Casa em dezembro, ou melhor, sendo eleito, em que situação estará a Santa Casa no dia 2 de janeiro. Eu não posso me antecipar a um fato que ainda não aconteceu, porque essa intervenção, inclusive, está no limbo. Segundo, o que eu quero resgatar é, de novo, ir atrás para a gente tentar viabilizar a construção do nosso hospital. Nós deixamos uma licitação concluída do hospital, com uma empresa, inclusive, vencedora. É possível ter hospital? É possível, é possível. É lógico que o município não tem recursos próprios. A gente buscou uma linha de financiamento. Infelizmente, o final da minha gestão foi ali nos anos 2015, 2016. O Brasil estava numa crise econômica. Então, o nosso projeto ele tinha viabilidade econômica, mas os agentes financiadores, que são os grandes bancos, falaram assim, ó,
Nesse momento, nós não estamos investindo em obras públicas, sobretudo em prefeituras. Então, foi isso que aconteceu. E quando eu explico isso para a população, elas entendem. Poxa, então tinha o projeto? Tinha o projeto. Foi feito, foi inclusive licitado o projeto do hospital. Então, eu acho que nós temos que retomar e, de novo, devolver para a cidade uma expectativa de futuro. Olha, vamos iniciar um processo de construção de um hospital municipal para que a gente, ao devolver a Santa Casa, devolva a Santa Casa com condições de dar um excelente atendimento para a população sem que ele feche as portas. Porque você não pode ter um hospital concorrente numa cidade como a nossa. Se a gente tiver um hospital de pronto-socorro, não é? De atendimento do dia a dia da população, você pode ter hospitais de referência. E é isso que a gente pretende com a Santa Casa. Esse projeto, esse sonho não acabou, não. Eu até achei que o atual prefeito iria aproveitar do nosso projeto e ter corrido atrás para buscar financiamento. Quem sabe ele tivesse aí concluído o hospital, ou estaria aí em fases de concluir o hospital para a cidade. Tá na gaveta. Tá esperando. Vou procurar, né? Como eu não tô lá, eu não sei se ele jogou fora. O futuro de Jacareí, em termos orçamentário e financeiro, demanda uma análise muito criteriosa, até porque o município fez o empréstimo do CAF, né? Em que medida as obras são importantes e em que medida impacta futuramente a questão orçamentária e financeira? Olha, primeiro, eu não sou contra o município fazer empréstimos de longo prazo para fazer obras estruturantes, né? É natural isso, os municípios não têm capacidade de investimento. É óbvio que quando você tem uma fonte de parcerias com programas do governo federal, em que você não tem que pagar esse dinheiro, né, um dinheiro de fundo perdido, é muito mais vantajoso para o município. Quando você não tem, você recorre a um financiamento. E geralmente esses financiamentos dependem da capacidade de endividamento das finanças do município. E se ele fez um empréstimo de 60 milhões de dólares, foi porque nós entregamos uma prefeitura para ele muito saudável do ponto de vista financeiro. Me estranha muito o atual prefeito, sobretudo no primeiro mandato, que não, porque eu herdei uma dívida do prefeito. Não sei. Sabe quanto que ele herdou? Ele herdou 32 milhões de restos a pagar num orçamento de 900 milhões. Ainda que ele dobre esse valor, não dava 10%. Quando nós assumimos a prefeitura em 2001, que o Marco Aurélio assumiu a prefeitura do ex-prefeito BSL, o atual prefeito agora era o secretário jurídico dele. E entregou para a gente uma dívida equivalente ao orçamento da cidade. Então me estranha muito ele falar isso, né? Porque ele só fez esse financiamento porque a prefeitura tinha saúde financeira para isso. Ponto. Dito isso, eu acho que as escolhas das obras prioritárias na cidade é muito questionável, mas muito questionável. Muito. Eu não vi esse debate na cidade, tanto que hoje a cidade está sem plano diretor. Você tem lá 2 grandes obras de drenagem que são importantes, a do Jardim São Luís e ali a bacia do Córrego do Tanquinho, em que primeiro ele recapeou a via, duplicou a outra e agora quebrou tudo para passar a drenagem. Então, inclusive, a forma de cuidar desse dinheiro, de aplicar esse dinheiro. Então, eu acho que tem um problema de planejamento e de prioridade. Segundo, essa ponte que de 16 milhões, 17 milhões, custou 34 milhões. A terceira ponte? A terceira ponte. Ela é fruto de financiamento do CAF? Está também aqui no CAF. O outro é, um dos acessos da ponte inventou de trocar uma rotatória tão básica por um acesso elevado que custava 1 milhão, passou a custar 6 milhões. Seja, o projeto da ponte já veio da tua gestão ou não? Veio. Nós deixamos o projeto da ponte. Ele deve ter feito adequações, até porque não entendi essa opção de trocar uma rotatória por um acesso elevado, que, diga-se de passagem, está envergonhando o jaqueriense, viu? Eu não convido vocês a passar por lá. Está sem funcionalidade. Não passe pela terceira ponte, passa pela segunda, pela primeira. Escolha outros caminhos, mas lá está muito, muito ruim para a gente aquela fotografia, viu? Então eu acho que ele não escolheu bem. E nós vamos colocar uma lupa em cima desse empréstimo. Quanto foi gasto? Como foi gasto e no que foi gasto. Porque eu quero entender como é que primeiro você faz o recapeamento de uma via, faz a duplicação de outra via e depois você quebra tudo para passar com a drenagem. Eu não consigo entender. É como se na sua casa você primeiro trocasse o telhado e depois descobrisse que teria que quebrar as paredes porque tem problema. Então você perdeu o dinheiro do investimento no telhado, né?
Então, como que fez isso? Isso eu quero fazer esse debate. Para a gente que gosta do debate, me parece que Jacareí está sendo um prato cheio para nós, né? E esse assunto atinge diretamente o candidato à sucessão, pré-candidato à sucessão, né? É o secretário de planejamento dele, né? Encontrei com ele numa atividade e falei, quero ter o prazer de fazer um bom debate com você sobre os problemas da cidade e que você saiba aí defender as virtudes do teu governo e defender aquilo que não conseguiu, né? Então eu estou bastante tranquilo, quero fazer um debate de alto nível, respeitoso. Como eu disse, eu acho que o ambiente da agressividade, isso não passa na minha cabeça nem um minuto, nunca fui assim. Mas são as ideias, né? Eu quero debater as ideias, Sim, porque sim. aquele dinheiro que está lá é o dinheiro dos nossos impostos. É a população que paga os nossos salários e que quer de nós os melhores resultados. O povo de Jacareí hoje está sofrendo demais com a dengue, está demorando muito para ser atendido nos postos de saúde. Nós temos 18 óbitos na região, o maior número de óbitos da região. Não é? Nós temos a cidade hoje que está sem ser cuidada, os bairros estão... Eu vou usar o termo da população. O meu bairro está abandonado. Ontem no Jardim... Não, quarta-feira no Jardim do Vale, quando eu terminei a reunião, era à noite. Falei, mas mesmo assim eu vou dar uma volta aqui de carro no bairro, porque a população falou tanto. E é um bairro muito bonito, o Jardim do Vale. Um bairro plano, com muitos parques, sabe? Muitas áreas verdes. De fato, me assustou. Então, eu acho que a gente tem que fazer um programa de governo pensando no futuro da cidade. E uma coisa que está me passando muito pela cabeça é a gente usar as novas tecnologias, atrair a juventude, dar oportunidade, né? Dar chance, dar esperança para essa molecada que tem aí, que tem uma habilidade enorme, sobretudo com as novas tecnologias, para a gente fazer a cidade pulsar de novo. Jacareí é muito forte, é potente, um povo trabalhador. Então, eu estou muito animado que a gente vá retomar e fazer uma excelente campanha logo à frente. O ambiente político ali de Jacareí, como está? Qual a expectativa da eleição? Mais agressividade, mais debate de ideias? Da minha parte, debate de ideias, né? Quem vier com agressividade vai ficar falando sozinho, né? Não vai mexer com o meu equilíbrio. Eu sou muito tranquilo, gosto de estudar muito a cidade, gosto de conversar com as pessoas da cidade. E acho que vou fazer isso. Eu acredito que os meus adversários, não posso afirmar isso, né? Cada um a gente vai conhecer melhor no decorrer da campanha, mas com alguns que eu converso, me parece que tem uma disposição, sim, da gente fazer um debate sério à altura do que a cidade precisa. Se baixarem o nível, eu acho que ele está sendo julgado não é por mim, nem por vocês aqui do MEON. Ele será julgado pelo nosso eleitor. O que o nosso eleitor e eleitora quer? Então, como é que está o teu grupo, a montagem, né? Tem os candidatos à vereança, enfim. Hoje vocês têm um vereador na Câmara, é isso? Um vereador na Câmara. Tá. O vereador Luiz Flávio está fazendo um bom trabalho lá. Nós deveremos ter caminha para ter 4 chapas de candidatos a vereador. Não é? Eu acho que nós temos 6 candidatos a prefeito, segundo eu vi o noticiário, agora após o dia 6, aí de candidaturas a prefeito. Então, eu acredito que nós tenhamos ali perto de 200 candidatos a vereador na cidade. É o que eu imagino. No seu grupo, 56. 56. Agora é a expectativa. Eu tinha uma expectativa um pouco abaixo, Marcos. Eu achava que a gente ficaria ali com 2, 3 chapas, enfim. Mas eu acho que a gente caminha para ter 4 grupos conosco e vamos fazer uma campanha muito bonita. Caminhada é longa. Ih, rapaz, tem que gastar muita sola de sapato e muita saliva. Jacareí tem muito morro, então tem que ter muita disposição física. Por isso que eu acordo cedo, né, Edmir? Corro 6 quilômetros, ganho energia e saio para a rua muito animado. Arco de aliança. Então, nós temos a federação, né, que é o PT, o PV e o PCdoB, que é um grupo, uma chapa de 14 vereadores. Temos o PSB, do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, que estive com ele, inclusive, 2 vezes, né, em novembro e fevereiro. Está muito animado com a nossa campanha em Jacareí, diz que vai nos apoiar, virá aqui fazer campanha conosco. Temos o PDT, temos o Avante e temos um outro partido aí que eu me permito não falar, porque eles que vão anunciar, né? Então eu tenho que respeitar o momento deles, mas nós temos aí possivelmente mais um partido para anunciar muito em breve. Já tem o vice? Ele está em construção, né? O vice deve, até a convenção, a gente anunciar
O vice é um processo de diálogo, de construção, para a gente sentir na cidade também. Eu sou muito grato ao vice que eu tive nos 2 mandatos, que foi o Dr. Adel, médico, pediatra na cidade, e que me deu uma contribuição muito grande pela sua experiência e tornou-se também um grande amigo, né? Então, eu acho que o vice é um processo de diálogo e de paciência. E lembrando, Marcos, rapidinho, que Jacareí não bateu ainda os 200 mil eleitores, então é um turno só, então é um tiro curto ali, o negócio é pesado, né? Ali o jogo é pesado, né? Ali não pode bobear. Podemos esperar a presença aí desses líderes nacionais em Jacareí? A exemplo do que já foi anunciado em outras cidades, notadamente a presença do ex-presidente Bolsonaro, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Olha, eu pela minha experiência, olhando para o retrovisor, né, de longa data, eu acho muito difícil os líderes nacionais terem agenda que consiga atender a grandiosidade que é o Brasil. Então, se você pensar, vamos pensar no Vale do Paraíba, se tiver a oportunidade da presença de líderes nacionais aqui, certamente a escolha seria São José dos Campos, por uma razão muito óbvia. Maior população, onde está concentrados os meios de comunicação, a rede de televisão. Então, eu acho que existe também uma questão de otimização do tempo. Então, eu não sou daqueles que ou fica acreditando muito que vem. É óbvio que a gente ficaria feliz, né? Você ter lá uma liderança pedindo voto. Às vezes, hoje, com a tecnologia também, né, Marcos? De onde você está, você faz um vídeo, e esse vídeo a gente consegue distribuir para as pessoas. Então, eu acho que isso mudou muito. Eu acho que eles vão estar muito usando esse tipo de ferramenta. Fisicamente, uma campanha de 45 dias. Só de capitais nós temos 27. Então, como eu sou muito pragmático, né, e sou muito cartesiano na minha vida, na minha organização, tanto pessoal quanto política, eu fico olhando assim e falo, mas vai ter tempo quando? Não vai contar com isso, né? Porque, poxa, se você pensar só em capitais e só em cidades acima de 500 mil habitantes, já passou de 100. Mas o Marco Aurélio caminha contigo. O Marco Aurélio vai coordenar a nossa campanha. O Marco Aurélio está fazendo um trabalho excelente para mim, junto com o presidente do PT, de diálogo com os outros partidos. Agora, em abril já, o Marco começa um processo de ajuda, de planejamento estratégico das campanhas dos nossos candidatos a vereador. Então, estou muito contente e satisfeito. O Marco Aurélio estará conosco todos os dias aí na nossa campanha. Por todo esse raciocínio que você desenvolveu aqui na entrevista, você acredita que o fator experiência vai influenciar o eleitor? Acho que isso somado a qual o programa de governo? Quais são os projetos? Né? O que mudou na sociedade? Eu acho que hoje você tem uma mudança radical do ponto de vista das tecnologias. Há uma mudança na área de trabalho, de emprego e renda. Você tem que pensar em empreendedorismo. As pessoas querem muito tocar o seu próprio negócio. Então, a prefeitura tem que ser um espaço que viabilize cursos, né, integração, né? Você trazer a universidade para próximo, você desenvolver espaços que o jovem fala, puxa, a minha cidade está trabalhando para gerar oportunidade. Então, eu acho que a experiência vai pesar, mas também aquilo que a gente pretende oferecer com o pé no chão, né, com seriedade, um programa que a pessoa fala, é possível isso. Então, eu acredito muito que o nosso programa de governo vai ser um programa muito bom e que a população vai prestar bastante atenção e acho que vai gostar das nossas ideias. Perfeito. Muito obrigado, Hamilton, pela sua participação aqui no podcast Os Caminhos Já da acabou? Política. Já acabou? Quer dar um recado final? Fica à vontade. Poxa vida, não, eu que agradeço muito vocês aqui, Marcos, Reinaldo, a todos que nos acompanham aqui. Acho uma iniciativa muito importante e espero poder voltar outras vezes aqui para conversar com vocês, porque eu acho que isso é um exercício para nós, né? Para o político é muito importante esse espaço, é um espaço democrático que a gente debate as ideias com tranquilidade, com respeito. Então, estou aqui já aberto a novos convites aqui para a gente continuar dialogando com quem acompanha o MEON. Muito obrigado e até uma próxima vez, se Deus quiser. Ok, muito obrigado. Agradecendo você mais uma vez que nos acompanhou aqui no podcast Eleições 2024, Os Caminhos da Política, no consórcio de mídias do Portal MEON e do T7 News. Acompanhe também as nossas redes sociais e até o nosso próximo convidado ou convidada. Até mais.